Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 8 e nós estaremos falando sobre Jesus, que nos deixou uma lição de humildade. É a nossa oitava lição desse segundo trimestre de 2025 que nós estamos vivendo. Uma aula bastante importante, eu acredito que vai acrescentar muito na vida de todos os irmãos. E eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa na presença de Deus, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Espero que vocês aprendam bastante. Eu aprendi muito estudando isso para poder aprender a apresentar para vocês. Mas vamos lá, queridos. Nós precisamos já de cara entender que humildade, hoje em dia, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais ele se torna raro de se encontrar. Muito poucas pessoas elas têm em si a verdadeira humildade. Mas hoje, tendo como exemplo o próprio Senhor Jesus, que é o maior exemplo de humildade conhecido, nós falaremos sobre o texto de João no capítulo 13, versículo de 1 a 10, conforme especifica a nossa revista. João 13, de 1 a 10, meus amados. Ali nesse relato aqui, Jesus lava o pé, lava os pés dos seus discípulos, ensinando-os de uma maneira física e humana sobre a humildade, dizendo, inclusive no versículo 15, da seguinte maneira: porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, ou como eu fiz a vocês, vocês devem fazer também. Então ele deixa isso muito claro, E eu quero iniciar aqui falando que o Verbo, meus amados, ele deixou o esplendor da sua glória e se tornou carne para nos resgatar, conforme foi profetizado lá em Isaías 42 e 53, nós vemos ali que Cristo ele nos é apresentado como o servo sofredor. E assim fica muito claro que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E assim ele deu a vida dele em resgate por cada um de nós. Ou seja, ele veio e deu a sua vida em resgate por muitos, conforme apresenta Marcos no capítulo 10, no versículo 45. E o que eu posso dizer para os irmãos? Como ser mais humilde do que isso, meus amados? Como se pode ser mais humilde? Ele veio para dar a vida por nós. Deus se colocando ali como igual a nós, passando por tudo o que nós passamos e nos deixando exemplos de como nós devemos trilhar o caminho para estar com o Pai. Então ele veio, passou pelos nossos problemas, como cada um de nós passa. Isso nós vemos lá em Filipenses 2, versículo de 7 a 11, isso fica muito claro. Queridos, a humildade de Jesus é o tema central do cristianismo, exemplificado em seu comportamento e em todos os seus ensinamentos, tudo que ele fez e por tudo que ele passou, nos deixa isso muito, muito claro. Porque já começamos como nós falamos, ele sendo Deus, ele escolheu se humilhar para com isso se identificar com a humanidade, servindo como um exemplo um exemplo de mansidão, um exemplo de respeito, mesmo para com os mais humildes. Ok? Mesmo para com os mais humildes. Jesus, ele não apenas ensinou a humildade, mas ele praticou a humildade em várias ocasiões. Ele acolheu pecadores, ele os perdoou, é claro, perdoou também aqueles que o traíram. Então, assim ele mostra um amor incondicional, mesmo diante de toda a oposição que ele enfrentava. Aprendemos com ele, meus amados, que aquele que se humilha será exaltado, é o que diz a palavra de Deus, e que a humildade
ela não é uma fraqueza. Muitas pessoas entendem e pensam, às vezes, que a humildade ela é uma fraqueza. Ela não é uma fraqueza, sabe? Porque ela não brota do nada, ela não surge do repente. Então não é uma fraqueza. Ela é uma coisa que deve ser alimentada dentro do nosso coração, é uma coisa que deve ser trabalhada. Ou seja, é necessário você aprender e ter mansidão. João 13, no versículo 17, diz assim, que se nós sabemos que nós precisamos ser assim, se nós sabemos essas coisas, né, nós somos felizes. Nós precisamos agora praticá-las. É dessa maneira. Demonstra também, meus amados, que a verdadeira felicidade, e isso nós precisamos aprender mesmo, porque o ser humano está bem difícil, né, bem ruim nesta relação. Então ela demonstra que a felicidade ela não está na ostentação, mas está sim na conexão com Deus e com o seu próximo. E nós veremos isso durante essa aula. É a conexão com Deus e a conexão com o seu próximo. Nós precisamos refletir muito sobre isso. Porque a humildade, meus irmãos, é um traço fundamental do caráter cristão. O cristão ele tem que ser humilde. Isso está lá em Marcos 12, versículo 30 e versículo 31. Amados, a humildade ela reconhece a necessidade de Deus e a limitação humana. É simples. É desta forma. E assim nós somos convidados a servir ao nosso próximo. Nós precisamos servir ao nosso próximo. Mateus 5, no versículo 3, ele diz assim, bem-aventurado é o humilde de espírito, e destes é o reino dos céus. Fica muito claro quando ele fala no Sermão do Monte sobre essas coisas. Este, meus irmãos, é um sentimento que vem de dentro para fora. Não é apenas aquilo que nós mostramos exteriormente, aquilo que nós exterioramos, colocamos para fora para as pessoas verem, demonstramos com atos. Não. Isso é a nossa história de vida, este é o nosso viver. Isso é quem nós de fato, meus amados, devemos ser. Entenda que aquele que se autoafirma humilde, nós vemos aí, não, porque eu tenho humildade, eu sou humilde, ele está enganando a si próprio. Quando ele se afirma humilde, a humildade é afirmada pelos outros e não por ele mesmo. Quando ele se afirma humilde, ele está mostrando o quanto ele é imponente, o quanto ele... O que eu vou falar para os irmãos? Não tenho o que te falar, não é verdade? Eu sou humilde. Não é ele que tem que se reconhecer. São as outras pessoas que devem reconhecê-lo. Então ele está se enganando. Amados, humildade, e isso precisa ficar bem claro para vocês. A humildade, ela não é humilhação. Ser humilde não é humilhação. Só quem de fato se conhece pode se dar ao luxo de ser humilde. As pessoas, às vezes, elas se permitem humilhar dizendo que estão sendo humildes. Não é assim. Só quem se conhece sabe quem é de fato. Tanto no sentido de saber e conhecer o seu potencial, quanto no sentido de reconhecer também as suas debilidades. Apenas esses podem podem se entender humildes, podem ser de fato humildes. Quando ele entende o seu potencial e entende também a sua debilidade, ele vai ter humildade de relação. Mas vamos a uma pequena retrospectiva do capítulo 11 e 12 de João, para que nós possamos já começar o entendimento sobre isso. Antes do lava-pés, meus amados, e antes também da última Páscoa, Jesus ele ensinava durante o dia e à noite ele ia para o Monte das Oliveiras. E sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ele foi ali em Betânia e ali ele participou de jantares. No capítulo 11 nós vemos que ali se aproximava a Páscoa e assim Jesus vai até Betânia, lá na casa de Lázaro,
agora o Lázaro ressuscitado, como nós aprendemos na aula passada. Enquanto isso, os sacerdotes e os escribas e os judeus ali em Jerusalém, eles estavam ali decidindo o que é que eles iam fazer com Jesus, precisariam pegá-lo, né? Porque existia a preocupação deles de que, se eles permitissem que aquilo que Jesus estava fazendo continuasse, os romanos viriam e assim os tirariam tanto o lugar, a posição que eles tinham, quanto a nação deles. E assim eles decidiram encontrar Jesus, prender Jesus, matar Jesus. E aí Jesus retirou-se dali, foi quando ele passou ali a já ir para o final da história que nós conhecemos na cruz do Calvário. Nós já estudamos isso lá em João 11, 57, nas aulas passadas, então não vou entrar nesse mérito novamente. No capítulo 12, meus amados, nós já vemos que ele foi jantar na casa de Lázaro, conforme eu já expressei, e lá aconteceu algo inusitado. Maria pegou um alabastro de nardo, mas vamos explicar para vocês o que seria nardo, né? Nardo é um óleo essencial, ele é extraído de uma planta chamada Nardostachys jatamansi com S-I no final. Ela também é conhecida apenas como jatamansi, ok? Eu acredito que vocês entenderam esse nome. E Maria, tomando esse vaso, derramou sobre os pés de Jesus esse nardo e os enxugou com os seus cabelos. Isso está lá em João 12, no versículo 3. Nós vemos ali também que Judas ele não concordou com aquela atitude de Maria, isso ficou muito claro, né? Mas aqui eu não vou entrar nesse assunto, nós já conhecemos esse assunto, com certeza. Se não conhecermos também, basta darmos uma lida, o texto está aí. Mas aqui eu gostaria de fazer um adendo para os irmãos. Não confundam este evento, tá? Não confundam esse evento com o da Maria lá da casa de Simão, o publicano. Naquela ocasião, a pecadora Maria derramava lágrimas aos pés de Jesus e também os enxugava ali com o cabelo. Não podemos confundir uma coisa com outra. Não é verdade? Mas voltando à nossa aula, vamos voltar aqui à nossa aula. Após a ceia na casa de Lázaro, Jesus, meus amados, ele resolve voltar para Jerusalém. Estavam tentando pegá-lo, mas ele resolve voltar ali para Jerusalém. E ali ele foi surpreendido por uma multidão que queria ver muitos milagres ainda. Esses tomaram ali folhas de palmeiras, vocês vão lembrar disso, vocês vão reconhecer isso em muitas coisas que nós vivemos hoje. Lançavam essas palmeiras na frente dele, chamando Hosana, bendito o Deus de Israel, que vem em nome do Senhor. Isso está em João 12, no versículo 13. Né? E assim Jesus, assentado em um jumentinho, reconhecem agora o momento, ele cumpre a profecia lá de Zacarias 9:9. E ao entrar deste modo em Jerusalém, ele se declara, meus amados, como Messias e Salvador, pronto e preparado para enfrentar os seus algozes. É difícil, né? Ele foi ao encontro daquilo que ele teria que cumprir como homem para nos salvar, meus amados. Depois disso, Jesus resolve, vamos dizer assim, antecipar para os seus discípulos a comemoração da Páscoa. Nós vemos isso lá em João 13:1 e aqui nós entramos no contexto do que nós estamos estudando hoje. Jesus manda que Pedro e João busquem um local para comemorarem a Páscoa e com tudo pronto ali, ele chama os apóstolos para que eles estejam à mesa junto com ele. E assim, ele participa dessa última ceia, meus irmãos, com os 12, e é onde se institui ali a primeira ceia do Senhor, aquela que nós costumamos celebrar nas nossas igrejas, que está em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, Mateus 26, de 27 a 30 e Marcos 14, de 12 a 26. Temos também ela em Lucas
Lucas 22, de 7 a 22. E ali, meus amados, ele exemplifica a sua humildade, fazendo o quê? O trabalho de um serviçal. Ele quebra ali o protocolo natural, ensinando e tornando-se o exemplo vivo de humildade, conforme nós vemos nesta leitura. E é desta forma que nós devemos agir, meus amados. A igreja de Cristo, ela deve expandir, ela deve prosperar, ela deve fluir com humildade, meus amados. Nós precisamos entender desta maneira. Jesus, ele cingiu-se, ou seja, ele tomou ali a posição de servo, como era de costume naquela época, né? Ele tomou ali uma bacia com água e uma toalha, e aí ele partiu e passou a lavar os pés dos seus discípulos, né? Jesus também, naquele momento, ele alerta ali também sobre, não podia esquecer, não tinha como esquecer disso, ele alerta ali também sobre a traição já profetizada nas Escrituras, está lá em João 13, de 18 a 20, né? E seus discípulos ali, eles discutiam entre eles, né? Quem será que vai ser o traidor? Quem é o traidor? Serei eu, mestre? Serei eu, mestre? E ali fica dessa maneira. Mas reparem que Jesus, em momento algum, ele disse quem seria o seu algoz, quem seria esse traidor, né? Portanto, nós aprendemos aqui uma lição muito importante. Nós não precisamos atacar pessoas, não precisamos apontar pessoas, mas sim alertá-las sobre o erro cometido. Agindo desta maneira, se dará a ela a oportunidade de se corrigir, a oportunidade dela consertar as coisas, não é verdade? Amados, Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos. E para que fique claro para os irmãos, este era um costume normal. Fazia parte do tratamento dispensado aos convidados do senhor de uma casa. Então, se tivesse convidados para uma casa, o senhor daquela casa já tinha como critério, como regra natural da vida de Israel naquela época, ter na porta um servo para lavar os pés daqueles que entrassem como convidados. Então, havia um servo colocado ali, posto ali, separado para esta função. O que não ocorreu nesta casa onde estava Jesus, onde estaria também os seus discípulos. E assim Jesus transmite essa lição de humildade, onde os seus servos ficaram, inclusive, pasmos com aquilo. Pasmos, porque era o servo de nível mais baixo que fazia esse serviço na casa na casa onde havia a festa. Então, o servo com um nível mais baixo. E assim Jesus, ele transmite ali essa lição de humildade, né? Os seus discípulos ficaram ali estarrecidos. Houve ali, inclusive, o evento de Simão Pedro, todos nós acredito que conhecemos isso, onde ele contestou esse ato. Ele contestou, não, senhor, imagina, o senhor não vai me lavar os pés de maneira nenhuma. Agora, logo em seguida, ele já aceitou, porque Jesus falou a ele que, para que ele tivesse parte com ele, era necessário que isso se fizesse. E aí ele disse, então lava-me as mãos, lava-me a cabeça, lava-me todo. Então ele aceitou. Amados, esses valores deixados por Jesus devem ser vividos de dentro para fora. Eu já falei para os irmãos. Né? Já falei não só hoje, eu falo sempre em todas as nossas aulas praticamente, que os sentimentos por Deus e pelas coisas de Deus devem ser de dentro para fora, de dentro do nosso coração. Deve ser uma coisa que vem e é exteriorizada através da nossa verdade de relação com Deus, ou seja, é a verdade vivida pelo fiel, é fato, está intrínseco em nós. Nós não vamos forjar, não vamos manipular, nós não vamos fazer por um motivo, para alcançar alguma coisa, não. Isso vem pelo relacionamento com Deus. Ou seja, é através da relação verdadeira em amor com Deus. E como nós estamos exteriorizando isso para os nossos irmãos, ou seja, é a verdadeira relação em amor para com Deus e para com os nossos irmãos, meus amados. Jesus, ele tinha consciência da importância dele
como Senhor e Mestre. Porém, meus irmãos, todos nós sabemos que ele abriu mão disto e ele colocou-se ali como servo, a fim de ensinar os seus discípulos a filosofia do reino de Deus. Eles precisavam mudar seus valores pessoais, assim como nós hoje também precisamos mudar. Não estou aqui falando que você já não está pronto, não está preparado. Não, quem sou eu para falar isso? Mas nós precisamos buscar cada vez mais essa comunhão, esse relacionamento, e essa humildade que é o nosso assunto de hoje. A natureza humana, meus amados, ela tem em si o estigma do pecado da presunção. E com isso nós temos dificuldade de abaixar a nossa cabeça, não é verdade? Abaixar a cabeça tem alguma coisa que parece que leva a gente para cima, né? Nós temos dificuldade de nos humilharmos, no bom sentido da humilhação, nos humilharmos no sentido de sermos humildes, né? No sentido de nos posicionarmos como servos, de servir a outras pessoas. E este lava-pés, meus amados, é como uma orientação de que eles, os discípulos, eles estavam prontos, mas que para o serviço cristão restava ainda saber que o maior tem que servir o menor. Isto foi uma espécie de unção para o serviço de Deus a uns e aos outros, no sentido de já estarem limpos. No sentido de já estarem limpos. Então, eles já estavam limpos, segundo o próprio texto. E o que estavam, esse estarem limpos significa ali que eles já estavam regenerados, exceto Judas, é claro. Lá em João 13, 10, 11, fala isso, Atos 1 e 25. Então, todos os discípulos já estavam prontos, limpos, regenerados, exceto Judas. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Não se esqueçam disso, Jesus lavou os pés de Judas. Para que ele pudesse ali refletir sobre o seu erro, porque aquela traição naquele momento ela já estava em curso. Entendam, meus irmãos, que estar lavado, como eu acabei de falar para os irmãos, diz respeito à regeneração. Tito 3,5 fala isso. Então, quando o texto fala que eles estavam limpos, eles estavam já regenerados. Então, o lava-pés aqui, ele alude à santificação progressiva, ou seja, é a humildade sendo posta, colocada e alimentando eles. Hebreus 12:14 traz dessa maneira. Quando nós olhamos isso um pouco mais de perto, nós vemos que até alguns, trazendo para o nosso tempo hoje, né? Até algumas, vamos dizer assim, até algumas profissões, elas são discriminadas como inferiores e as pessoas não aceitam elas. Muitos não aceitam elas, a não ser por uma extrema necessidade. E aí ele já se sente humilhado, mas na necessidade acabam aceitando. O ego humano, meus amados, hoje, aqui, principalmente na nossa época, naquela época também, mas hoje, eu falo hoje porque hoje é o momento que nós estamos vivendo na presença do Senhor, ele é elevadíssimo, esse ego é elevadíssimo, e não deveria ser dessa maneira. Ele é necessário, sim. Nós precisamos falar isso, o ego é necessário sim, mas nós precisamos ter uma racionalidade no uso do nosso ego, além de respeito e carinho pelo próximo. É desta forma que ensina Deus. João 13, do versículo 15 a 17, diz assim: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, diz a palavra de Deus, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, nós sabemos disso, nós entendemos isso, né? Nós somos felizes, como eu já li para os irmãos, como eu já falei para os irmãos ali, esse texto para vocês. Ou seja, nós somos felizes, então nós temos que praticar essas coisas. Jesus, meus amados, ele não precisava mostrar, ele não precisava provar que ele era humilde,
mas ele o fez. Para quê? Para deixar o exemplo para cada um de nós. Ele fazia ali a vontade do Pai, conforme disse Pedro, conforme ele disse a Pedro, conforme ele disse a Pedro, após ele ter entendido que ele só teria parte com Jesus se permitisse que ele lavasse os seus pés. Então, naquele momento, ele disse, eu estou aqui, mas eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Só assim eles poderiam, meus amados, ter dentro deles a limpeza completa e a humilhação. A humilhação no sentido que eu já falei para os irmãos. Ou seja, é só dessa maneira que eles poderiam fazer a obra de Deus, entendendo e vivendo a completude dos ensinamentos de Jesus, o Verbo divino. Não é verdade? Amados, nós já estudamos que ele se fez carne para se identificar conosco. Mesmo assim, meus irmãos, nós temos dificuldade para nos sujeitarmos a servir uns aos outros, mas ele fez isso por nós. Quem somos nós? Quem éramos nós? Hoje nós estamos restaurados. Quem éramos nós, meus amados? E isso nós não fazemos, não cumprimos esse exemplo dele. Sabe, nós temos muito essa dificuldade. Eu acredito até que por medo de rejeição, por medo da humilhação, no sentido contrário do que nós estamos falando hoje aqui, né? Por quê? Porque a índole do pecado ali está em nós. Né? Muitos têm medo de que as pessoas se tornem superiores a eles. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a insegurança. Mas nós estamos seguros por Deus. Deus, ele nos pega e nos leva, quando nos pega pela mão, meus amados. É desta maneira. O ser humano não aceita ser submetido a nada e a ninguém por medo deste abuso que pode ser cometido pelos outros. Né? Jesus, ele sabe que a procedência disso está na relação que nós temos hoje com o mundanismo. Então ele está aí presente, tentando transformar, regenerar as nossas vidas. Meus irmãos, entenda que o maior deve sempre servir, deve sempre ser o primeiro ali a servir, porque a humildade é um estado do ser, como eu já falei com os irmãos. Ela vem despida dessa ostentação que nós vemos hoje. João 13,4, ali Jesus diz assim, diz que Jesus ali, ele se levantou da ceia, colocou de lado as suas vestes, e aí ele tomou uma toalha e cingiu-se. Isso quer dizer assim, meus amados, para vocês entenderem. Ele tirou a sua capa de cima, e aí ele pegou as pontas das suas vestes e as amarrou dos braços também, para ficar com os braços e as pernas livres, para que ele pudesse se dispor a trabalhar, estar com os braços e pernas livres para fazer o trabalho. E este era, de fato, um gesto pessoal de humildade feito pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Porque Jesus, naquele momento ali, quando ele fez isso, ele havia percebido, meus irmãos, que entre os discípulos havia uma disputa de quem o substituiria após a morte. Então, estavam querendo buscar quem seria o maior entre eles. Isso foi narrado em Marcos 9:34, onde diz assim, mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E assim cada um esperava que o outro fizesse o serviço menos valorizado, o serviço menor, vamos dizer assim. E assim ninguém, meus amados, se dispôs a fazer o serviço de lavar os pés dos outros, porque, como eu disse, era o serviçal mais humilde, mais simples que ia fazer, que era designado para fazer este trabalho. Lembrando aqui que eles haviam andado cerca de 15 quilômetros, mais ou menos, ali entre Betânia e Jerusalém. Eles estavam ali em estradas empoeiradas, e naturalmente eles estavam com seus pés e sandálias sujos, isto além de calosidades e ressecamentos ali na pele,
que precisaria ter os pés lavados para minimizar estes problemas, né? Amados, nós precisamos aqui deixar claro para os irmãos que, como futuros líderes das igrejas ou da igreja de Cristo, eles não poderiam iniciar de uma maneira errada, como nós estamos vendo hoje em muitos casos. A igreja, meus amados, naquela época e principalmente para nós hoje, ela não pode, em hipótese alguma, ser dinamizada pela ostentação de algumas pessoas, pela prepotência, pela presunção de outros também. Nós devemos entender, através do conhecimento da palavra e do viver cristão, que o nosso viver exige comportamento ou comportamentos contrários ao sistema mundano que nós estamos vendo no mundo hoje, e naquela época também já existia, meus amados. A igreja deve ser pautada pela humildade, deve ser pautada no amor ao próximo e no respeito às pessoas. Esta ação de Jesus, meus amados, neste ato que nós estamos estudando hoje, foi ali um grito na consciência dos seus discípulos. João 13 e 14, diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu de fato sou. Tá? Eu sou senhor e mestre. E aí fala assim: e o seu senhor e mestre vos lavou os pés, e vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Essa é a humildade que nós devemos ter, inclusive uns aos outros. Meus amados, o paradigma do reino que Cristo deixou mostra que não é a imponência, mas a humildade, não é a supremacia, mas a submissão, não é a conquista, mas a posição, não é a conquista de posição, mas o serviço, não é a exaltação, mas a humilhação, não é a sofisticação, mas a simplicidade. E também, meus amados, fica muito claro que não é a superação do outro, mas o amor verdadeiro por este outro, pelo próximo. Né? A igreja de Cristo não pode aceitar este jogo que existe, sabe? Não pode aceitar esta competição para ver quem é mais, quem tem mais, quem faz mais. A dignidade não está em quem oferta mais, mas sim em quem serve mais. O verdadeiro cristão tem o foco em servir a Deus. Esta é a maior exaltação no reino de Deus. E isto deve ser feito com voluntariedade, com amor e com alegria, meus amados. Mas, infelizmente, eu falo sempre essa palavra infelizmente, né? Muitos interpretam a humildade como fraqueza, como eu já disse, e entendem que ela diminui o ser humano, entendem que ela tira o brilho da pessoa e dá a entender que essa pessoa seria um ser, digamos assim, inferior. Né? Mas a Bíblia é muito clara, meus irmãos. Jesus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo e resgatar os valores morais perdidos. E assim é a humildade de Jesus. Ela torna possível a manifestação da graça de Deus, sem fazer distinção de classe social, sem fazer distinção de raça, sem fazer distinção de línguas. Ele se submete ao Calvário, foi cuspido, ele foi ferido, mas ele suportou a afronta da cruz para poder conquistar a glória da libertação dos filhos de Deus. Ele está falando de mim e de você, meus amados. Lembre-se que a bem-aventurança ela não está apenas no saber, a bem-aventurança não está apenas no saber, mas sim no praticar aquilo que você aprendeu. Então você passa a saber, aprende. A verdadeira bem-aventurança está na prática disso. E para isso nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ser alimentados pelo Espírito Santo, o que permite que ele direcione as nossas vidas
partir do momento que ele habita em nós, ele vai direcionar as nossas vidas. Não é nós fazermos as coisas como nós achamos certo e entendemos. Às vezes nós achamos que uma coisa é certa e nós entendemos que o Espírito Santo está agindo através de nós. E não é dessa forma. Nós precisamos sim saber e conhecer a Escritura e conhecer a Cristo, sendo seus imitadores, pois o Espírito Santo fala a todos nós através das Escrituras, sem dúvida nenhuma. Veja se as suas ações elas condizem com a Escritura Sagrada. Só assim haverá a certeza da sua assertividade, vamos dizer assim, não é verdade? E assim, meus amados, o nosso ego ele precisa ser subjugado pelo Espírito Santo que habita em nós. O orgulho precisa ser desmascarado. A soberba, meus amados, ela precisa perder aquela pose dela. A presunção, ela deve cair por terra. E tudo isso, meus irmãos, para dar lugar a um espírito humilde, conforme ensina Paulo quando escreve a igreja de Gálatas. Lá em Gálatas ele escreve, Gálatas 6:2, ele fala: suportai os fardos uns dos outros. Nós temos que estar partilhando dos momentos das outras pessoas também, para que a lei de Cristo seja cumprida. É desta forma. Daqui a pouco eu vou falar vou contextualizar isso para vocês vão entender bem a respeito disso. Isso significa, meus amados, reunir pessoas cujos relacionamentos foram quebrados. Esta é a lei de Cristo, conforme João 13:34 e 1 João 4:21. Reunir essas pessoas. Isso abrange também, meus amados, podemos dizer, os frutos do Espírito lá de Gálatas 5:22 e 23. E cumpre desta maneira todo o dever cristão, para com Deus e para com a humanidade. Gálatas 6:5, Gálatas 6:14, Mateus também 22:37 a 40, né? E com isso, meus irmãos, nós entendemos que o serviço e a submissão são atributos da maturidade e da grandeza do verdadeiro discípulo cristão. Como nós vemos lá em Filipenses, que nós já falamos para os irmãos 2:5 a 7, mais no versículo 8 também. E agora, meus amados, eu preciso deixar claro para vocês uma coisa. Nós falamos de humilhação, falamos de humildade. Você não pode permitir ser confundido no sentido de humildade com humilhação. Tá? Dessa maneira, nós precisamos entender bem isso. Humildade é você ser humilde. Em certos momentos, a sua humildade vai te levar a uma humilhação pela humildade. Agora, existem pessoas mal intencionadas, como nós já falamos no transcorrer da nossa aula aqui, que elas vêm para te humilhar, ela quer te destruir, ela quer acabar com você. Isso não, você não tem que aceitar. O cristão ele tem que ser bom e humilde, ele não tem que ser bobo e usado. Amém? É desta maneira. O ser humano, meus irmãos, ele está lutando pelo trono. Hoje em dia, essas pessoas que eu acabei de mencionar, elas estão lutando pelo trono e não pela toalha. Nós, cristãos, nós temos que entender que nós estamos lutando pela toalha. Essa é uma disputa que vem desde Adão, meus irmãos. Desde Adão, após o pecado. E não nos leva a lugar nenhum. É melhor você estar com a toalha na mão para lavar o pé do seu irmão. Assim agiu Jesus Cristo. Nós temos que ser seus imitadores. O caminho da humildade sempre foi o caminho de Jesus. Ele pregou a toalha, ele pegou a toalha, ele ensinou sobre a toalha. Mas hoje, muitos, meus amados, querem o quê? O microfone. Eles se esquecem que a grandeza começa de joelho e não no trono. Né? As pessoas eles já querem começar no trono. Enquanto eles estiverem vivendo assim, o reino estará muito distante deles. A hora que chegar lá, Jesus vai falar, Deus vai falar para eles, né? Não vos conheço, aparta-te de mim, se afasta de mim. É desta maneira. E é nesse momento que vai acontecer. São pessoas com esse tipo de comportamento, né?
Então nós precisamos entender que Jesus ele serviu em silêncio, com a toalha nas mãos. Os líderes de hoje eles estão disputando aplausos nos altares e quando você não aplaude eles pedem para você, aplauda Jesus. Ele quer ouvir, ele quer ter o ego preenchido. Ele acionou as pessoas, ele movimentou as pessoas. Muitas pessoas hoje estão na nave da igreja sendo usada como maquetes, né? Como eu não vou me lembrar o termo, como bonecos que se manipula com as mãos, né? Não vou lembrar o nome. Né? Levanta o braço, abraça esse, faz aquilo, faz aquilo. Meus amados, você está enchendo e preenchendo o ego das pessoas. A palavra de Deus ela é clara e específica, meus amados. Então, muitos líderes, não são todos, graças a Deus, eu tenho a exceção e o exemplo dentro da minha igreja, mas não são todos, não são todos. A maioria deles disputam nesses altares aí com as mãos vazias de amor e de compaixão. A maioria deles disputam nesses altares aí com as mãos vazias e a hora que eles chegarem na presença de Deus é isso que ele vai fazer. Quem são vocês? Eu não te conheço. Aparta-te de mim. É dessa maneira. Afinal, meus irmãos, qual é a vida que se vale a pena ser vivida? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês vão responder para vocês mesmos, né? Qual a vida que vale a pena ser vivida? E eu respondo da minha parte. É a vida em que o outro ou ao outro se dá tanto valor quanto a sua. Quando você valoriza o seu irmão. A palavra de Deus é muito clara e específica. Mateus 22, versículo de 37 a 40, né? Fala que Jesus respondeu a eles, né? Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E qual é o segundo grande mandamento, meus amados? Simples. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o meu próximo como se fosse a mim. Então, por que eu não poderia servi-lo? Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha a importância da continuação desse texto, né? Sobre estes dois mandamentos, através desses dois mandamentos, tá? Estão suspensos. Se você cumprir esses dois mandamentos, estão suspensos toda a lei e os profetas, meus amados. Então, esses dois são os dois maiores mandamentos que nós temos para cumprir por Jesus Cristo. Eu espero que essa aula tenha sido agradável para vocês. Aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês possam ter uma semana maravilhosa na presença de Jesus e que nós possamos estar novamente na semana que vem aqui aprendendo um pouco mais. Deus abençoe a cada lar aqui representado.